Tem mais criança para vir? Nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor para que ilumine o pastor e os professores na exposição e nosso coração sendo iluminado para recepcionar essa palavra que vai ser anunciada. Amém? Feche seus olhos. Jesus, nós clamamos para que o Senhor esteja constrangendo nosso coração. Nós estamos diante da Tua palavra, a Tua vontade revelada, e nós queremos ser constrangidos por ela. Nós queremos ser transformados pelo Teu poder, Espírito Santo. Por isso, use a vida do pastor Evandro, use a vida dos professores, nos abençoe e abençoe as crianças para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar o Senhor como nosso único e suficiente e Salvador, e para que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nós e conformando a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento, conforme a Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Paz e força, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio. Que a palavra do Senhor possa também aquecer e falar ao seu coração. Eu quero, antes da minha mensagem, fazer duas colocações aqui. A primeira delas é sobre a minha agenda pessoal. A gente, nessa jornada, acabou não conversando sobre isso. Algumas pessoas me perguntam isso particularmente. E assim, é claro, vocês sabem que eu gosto de café, né, gente? Vocês sabem disso, né? Tomo café sem açúcar, tá? Então, assim, fica tranquilo. Mas se você colocar, eu tomo também, viu? A gente perdoa o pecado, assim, Jesus cuida também, ama quem toma café com açúcar, fica em paz sobre isso. E aí, é claro que eu quero tomar café na sua casa, então você pode me chamar para tomar um café na sua casa, para conversar com você, tá bom? E aí, assim, mas quando? Eu falo assim, hoje eu tenho o privilégio de poder servi-los integralmente. Então, assim, na verdade, quem me diz o quando são vocês. E a gente se ajusta aí na agenda para poder estar junto, tá? Vai ser uma alegria poder estar com vocês. Se domingo quiser nos convidar para almoçar também, amém, pode convidar, tá? A família pastoral come de quase tudo, tá? Então, assim, e o que a gente não come, a gente também não fala, então você não vai descobrir, então fica tranquilo, tá? Uma vez eu fui fazer uma visita, eu trabalhava numa cidade chamada Sertanópolis, uma cidade pequenininha, pertinho de Londrina, e eu trabalhava lá do final de semana, enquanto fazia o seminário, e aí todo final de semana eu dormia na casa de alguém da igreja, então eu fazia um rodízio para dar conta, né, para cuidar do seminarista. Então eu chegava na sexta, não tinha carro, então eu ia de ônibus, né? Então eu chegava lá de ônibus, aí ia dormir na casa deles, passava o final de semana. O último ônibus de domingo era durante o culto, então eu tinha que dormir ainda no domingo, pegava o ônibus segunda de manhã. Então, aí a maioria das famílias, por conta do horário, me dava a chave da casa, né? Porque assim, aí acabava fazendo trabalho com jovens no sábado à noite, chegava tarde, vigília na sexta, chegava tarde, tudo mais. Então, passou o tempo, e aí o pessoal, assim, queria demonstrar carinho, né, gente? Queria demonstrar carinho. Aí tinha um casal lá, mas assim, pensa aquele casal fofo, assim, sabe? Aqueles dois velhinhos, assim, de apertar as bochechas, né? Então, assim, tem velhinho assim, tá, gente? Tem velhinho de outro tipo, mas tem velhinho fofinho também, né? E assim, esses dois eram espetaculares, né? Aí eu cheguei lá, a casa deles, assim, tinha uma parte mais alta, então você subia, lá tinha a garagem deles, assim, que eles... Aí tinha 2 potes de conserva, sabe aquele de 5 litros aqui, de vidrão, assim, né? 2 daqueles, assim, que eu olhei de longe, uma cor meio alaranjada. Ô, Jesus, tem misericórdia de mim, né? Aí eu cheguei perto, pastor, falei assim, nós fizemos especialmente para o senhor esse final de semana. Ontem nós passamos o dia fazendo, então já pesou, já, né? Fizemos para o senhor. Como a gente não sabe direito o seu gosto, foi assim. Aí o marido falou assim, ó, eu fiz essa compota de doce aqui de abóbora em pedaço, né? Mostrou um litrão lá de 5 litros, assim, né? Aí ela falou assim, ó, e eu, então, você não sabe... Aí eu fiz ralado, de abóbora ralada, né? Então tá aqui, doce de abóbora ralada e doce de abóbora em pedaço. Gente, abóbora, sim, não vai. Não vai, sim. Não tem pastor perfeito, né?
Não tem pastor prefeito. Gente, nem aqueles docinhos de festa, sabe? Nós vamos ter o arraial. Eu não sei se no arraial aí tem aqueles coraçãozinhos de abóbora, sabe? Né, assim, eu deixo o meu para você, né? Sim, eu deixo o meu para você. Assim, aí eu falei, Jesus, e agora, né? O que eu faço? O que eu faço? Aí eu sentei, aí eu aprendi essa técnica com o pastor Messias Anacleto Rosa, lá de Londrina. Homem sábio, experiente. Falou, quando chegar na casa, assim, falou assim, ó, tem 2 segredos. Aí, assim, Coca-Cola, que aí ajuda a descer qualquer coisa, né? Então, assim, a Coca ajuda a descer qualquer coisa, né? Ou você come um pouquinho, né? Mas come. Então, tá bom, eu peguei, comi um pouquinho, amém, né? E dá-lhe Coca, né? Aí mais um potinho também, dado em pedaço também, comi Coca-Cola, né? Aí ajudou que tinha creme de leite, né? Tinha creme de leite ajudou bem, né? Muito bem. Aí eu falei, hoje eu vou chegar tarde. Aí eu sei que assim, o trabalho dos jovens acordou cedo, mas eu fiquei rodando, enrolando para chegar à noite, né? E cheguei devagarzinho, sabe que eu cheguei igual gato assim em casa. Mas era aquelas casas de madeira que você você pisava, fazia aquele nheque, nheque. Daqui a pouco eu estou na cozinha ali, esquentando um prato de comida no micro-ondas. Até desliguei antes para não apitar, né? Aí, no que eu viro, tá a senhorinha lá. Falou assim, pastor, que bom que o senhor chegou. Eu vou lá pegar os doces para o senhor, né? Aí voltou lá. Gente, eu sei que assim, eu acho que o que eu comi naquele final de semana, doce de abóbora, eu nunca comi em toda a minha vida, né? Então, assim, mas pode fazer que a Acla adora, tá? Então, assim, pode fazer. Então, assim, precisa conversar, precisa mandar mensagem. E outra, gente, não precisa pedir desculpa. Ah, pastor, desculpa. Gente, que desculpa? Eu tenho o privilégio de poder cuidar de vocês. Então, você não tem que pedir desculpa, né? A semana, assim, tem momentos difíceis. A semana a gente ajudou uma família num velório. A pessoa assim, me desculpa. Eu falei, não tem desculpa, que é isso? Que bênção que eu tenho, né, de poder cuidar de vocês num momento como esse. Então, precisou, não consegue falar comigo, manda mensagem para o JP, a gente ajusta o horário, tá bom? Não tem isso de horário, tá? Fica tranquilo. Estamos aqui para caminhar junto, tá bom? Para tomar café? Amém. Então, assim, a gente está junto, precisou. Segundo recado, eu estou muito feliz que a minha loira maravilhosa mulher está aqui hoje. Depois de tanto domingo dizendo que ela estava viajando, né? Olha aqui, né? Aí sim, né? Agora o pastor está feliz, né? Vamos lá. Seguinte, estamos fechando a nossa série de mensagens para Tito e para nós. A gente passou por essa carta pastoral, né? As cartas de Paulo, aqui nós temos as cartas para igrejas e carta para pessoas. Então, essa é uma carta pessoal de Paulo para Tito, assim como ele escreveu também para Timóteo e para Filemão. Então, abra comigo, Tito, capítulo de número 3. Então, fechando a nossa série de mensagens para Tito e para nós. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 15. Quero que você acompanhe comigo. Eu vou fazer a leitura aqui na nova versão transformadora. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com seus pecados. Planejo enviar-lhe Ártemas ou Tíquico. Assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo nas viagens deles. Providencie que tenham tudo de que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim, ninguém será improdutivo. Todos aqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês.
título da minha mensagem, fechando a nossa série aqui de reflexões, é Ative as notificações. Ative as notificações. Isso é próprio da nossa geração, da nossa cultura. Talvez há 20, 30 anos eu não daria esse título de mensagem. Talvez uns 15, 20 anos atrás, eu diria, ouça a sua secretária eletrônica, né? Ouça os recados no telefone. Talvez alguém que tinha isso, né, do serviço, né, de gravação no telefone, você discava lá e ouvia as suas gravações. Ou quem era mais chique, tinha secretária eletrônica, você ouvia a fitinha lá, depois você apagava, gravava em cima, tal. Aí de vez em quando você apagava sem ouvir, aí você deletava o que não queria, era um auê, né? Então, hoje eu quero refletir com você. Ative as notificações. Ou seja, porque eu e você recebemos mensagens e você pode ser avisado ou não de que elas chegaram para você de acordo com as suas notificações. Você pode dizer, não quero ser notificado. Não vai aparecer para você que aquela mensagem caiu, chegou para você. Você pode também desativar o som. Tem gente que gosta de pôr o sonzinho, aí já sabe até de quem é. Você tem, escolhe alguns sons prediletos lá para aquela pessoa, ou outros sons assim diferentes, para saber que aquela pessoa te mandou mensagem. Você pode notificar sobre reações do grupo, quando a pessoa reage a uma mensagem sua. Você pode pôr lá quando a mensagem de grupo, inclusive até notificações sobre o teu status. Ou quando alguém colocou algo no seu status, tem notificações para tudo quanto é gosto. Ou seja, você pode pôr para vibrar, né? Ou seja, vibrou, você sabe que caiu uma notificação. Isso tem gerado, inclusive, é parte do processo de uma geração ansiosa, né? Uma geração aqui que está dependente disso. Talvez parte do nosso processo de cura e de redisciplina aí, de aprendizado digital, seja inclusive sobre como nós lidamos com as nossas notificações. Mas hoje eu quero pedir para você ativar as suas notificações. Se nós estamos falando de notificações, nós estamos falando de mensagens. E eu quero olhar para esse trecho final, essas palavras finais. Uma parte deles, versículo 9 a 11, aqui é a parte final do que Paulo estava orientando sobre a comunidade e as instruções pessoais, né, essa reta final aqui, esse sprint final do Paulo na carta dele. Semelhantemente, se a gente olhar para 2 Timóteo, 1 Timóteo, nós temos isso também. Em outras cartas, há então diferentes tipos de final de carta, algumas mais extensas, outras mais curtas. Inclusive, algumas delas Paulo vai reforçar, como em Gálatas, sobre que ele fez isso do próprio punho. Nós temos cartas em que ele reconhece o amanuense, que é a pessoa lá, seja que ele ditou e escreveu para ele fez o final. Então, assim, aqui nós temos também o final de uma carta. Eu quero olhar para essas mensagens de Paulo, por isso eu quero que você ative as suas notificações, para estar atento a essas mensagens que Paulo está enviando. Eu encontro aqui dois tipos de mensagens: mensagens pessoais e mensagens para grupos. Ou seja, há uma mensagem particular, pessoal, e mensagens coletivas. O primeiro grupo de mensagens aqui que eu encontro são essas mensagens pessoais. Então, há uma mensagem aqui que são para Tito, a mensagem para o Tito. O Tito está recebendo, caiu na notificação do Tito ali, mensagens para ele. Não são de um grupo, não é do grupo lá da igreja de Creta, né? A igreja dos cretenses está lá no grupo. Eu não sei se lá se tivesse o WhatsApp naquela época, também ia ter os irmãos do bom dia, né? Boa tarde, bom café, boa noite, boa madrugada, olha que dia lindo, olha que dia abençoado, 200 figurinhas, não sei. Mas Deus ama quem manda bom dia também, fica tranquilo, tá? Ou seja, processo de santificação, transformação, Deus está cuidando de você, irmão, né? Um dia Deus vai te mostrar sobre o bom dia, tudo isso, assim. Nós somos diferentes. Tá bom? Tem gente que ama do bom... É igual Nescau e Toddy. Tem gente que é a turma do Toddy. E tem a turma do Nescau. Então tem a turma que adora um bom dia. Tem gente que não gosta do bom dia de figurinha. A vida é dividida assim, gente. É isso, né? Talvez se a gente falasse de futebol, ia dividir um pouquinho mais, né? Assim,
ia ter uma grande maioria, né, de gente que entende de futebol, que é torcer para o São Paulo, né? Olha só, né? Aqui é mais fácil falar isso porque a tradição aqui me ajuda, né? Então, assim, eu não sei se vocês vão passar a amar mais o seu pastor ou vão precisar ter amor pelo seu pastor, né? Mas salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, né? Tu és grande, tu és forte, entre os grandes o primeiro, assim. Olha só, hoje não é mais tão grandes o primeiro, né? Assim, né? Os que estão no meio da tabela, olha lá, está se livrando ali, né? Então, a vida é dividida assim. Então, se você é da turma do bom dia, Deus te abençoe, né? Deus ama você, eu também te amo, né? Assim, se você é da turma que assim não precisa de bom dia, está tudo resolvido. As primeiras mensagens, então, são mensagens pessoais. Observe comigo. Paulo tem uma mensagem pessoal para o Tito sobre cuidado. Cuidado. E dois tipos de cuidado. Cuidado com pessoas e cuidado para pessoas. Observe comigo, versículo 9, que ele está nos dizendo que ele precisa ter cuidado com pessoas. Porque, está acontecendo ali no meio, tem discussão, tem um monte de nhenhenhé, um monte de picuinha que a turma está aí se perdendo, é perda de tempo. E isso era promovido por pessoas, né, especialmente aqui falsos mestres, por líderes aqui, né, por teólogos do Google e tudo mais aqui, que ficam perdendo tempo com umas discussões aí, ou seja, presta atenção, você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Tanto que ele vai dizer no 10 e no 11, falou assim, se você encontrar essas pessoas aí que estão promovendo, né, então assim, presta atenção, você vai conversar com a pessoa uma vez. Não deu certo? Converse de novo. Bem no espírito de Mateus 18, quando Jesus orienta, ver teu irmão pecando, vai, conversa com ele e tudo mais. Ou seja, se conversou uma ou duas vezes, que essa turma das picuinhas aí, que, né, procura discussão, genealogia, ele está aqui sobre as leis judaicas e não sei o quê, corta relações. Não se envolva mais com essas pessoas. A gente não tem aqui sobre exclusão, sobre disciplina, expulsa a pessoa da igreja, né? Então, mas é o mesmo espírito, ou seja, a pessoa ela precisa ser excluída. Você precisa cancelar, né? Você cancela essa pessoa. Cancela essa pessoa, ponto final. Ou seja, bloqueia lá, não entra mais nessa. Não comenta nem nada, nem entra, nem conversa, não perca tempo com isso. Não perca tempo. Então, Paulo está mostrando para Timóteo, mandando uma mensagem pessoal, você tem que ter cuidado com pessoas. Há pessoas que você tem que ter cuidado com elas. Se a gente seguir, Paulo está dizendo agora que ele planeja um próximo passo, né, no versículo 12, que ele vai enviar o Ártemas ou o Tíquico, ele não sabe ainda. Interessante que o Ártemas aqui é alguém que a gente nunca ouviu falar. É a primeira vez que ele aparece no texto bíblico e é a única vez. A gente não sabe quem é, nem mãe, nem pai, para onde foi, de onde veio. Ele só aparece aqui. O Tíquico já é conhecido, é companheiro de Paulo. Se a gente vai para o livro de Atos, ele está lá, ou seja, Colossenses, tal, ele cita isso, Éfeso cita o Tíquico. Ou seja, interessante que a Bíblia tem disso, pessoas que são desconhecidas e pessoas que são conhecidas, cooperadores que a gente sabe o nome, sabe muito mais do que o nome. Mas todos foram usados por Deus, companheiros de Paulo. E ele está dizendo, assim que eles chegarem, procurem ir ao meu encontro, né? Aqui, Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que você se preocupe comigo. Você vai vir ao meu encontro. Eu vou passar o inverno em Nicópolis. Aqui tem a ver com uma questão de viagem. Ele tem o desejo de fazer a sua viagem missionária, aí para a Espanha e tudo mais. Então, aqui, provavelmente, existiam muitas cidades chamadas Nicópolis, então é até difícil afirmar qual delas. Esse nome quer dizer Cidade da Vitória. Então, muitas cidades recebiam esse apelido de Nicópolis. Tá? Então, assim, provavelmente aqui é uma determinada cidade que era próximo da Macedônia, que combina, né? Ou seja, é da trajetória de Paulo, ou seja, que ele sai da Macedônia e vai para lá. E depois a gente tem informações, ou seja, de 2 Timóteo, de que o Tito foi para Dalmácia, ou seja, que é próximo dali. Então, ou seja, que realmente Tito foi ao encontro de Paulo e dali depois ele seguiu para outra viagem missionária e Paulo seguiu outra viagem
Mas Paulo diz assim, ó, eu preciso que você tenha agora cuidado comigo. Paulo tem cuidado com as pessoas da igreja. Eu vou mandar outro líder para ir. Paulo tem cuidado com pessoas da igreja. Eu vou te mandar ou o Tíquico ou o Ártemas, eles vão ficar aí e vão cuidar da igreja. E você vai vir comigo. Eu vou passar o inverno ali, eu quero que você esteja comigo. Então, assim, e por que o inverno? Porque não faziam viagens, né, de navio durante o inverno. Não tem nada a ver com Game of Thrones, tá? Então, assim, o inverno não está chegando. Então, aqui é porque tem que esperar. As viagens eram feitas depois do inverno. Então, ele está ali e falou, tenha cuidado comigo. Tenha cuidado com algumas pessoas. Tenha cuidado comigo. E aí, ele vai seguir e dizer assim, olha, faça todo o possível para ajudar o Zenas, o advogado. Aqui fala doutor da lei, mas não tem a ver com judaísmo. Aqui o doutor da lei, ele é advogado, ele é um jurista romano. Zenas é um nome romano, então não tem a ver com ele ser fariseu, entender de leis judaicas, não. Aqui, ou seja, ele é alguém que é jurista, ele é advogado. E tem o Apolo, que nós conhecemos bem. Mais uma vez, uma dupla de um desconhecido e um conhecido. O Zenas é a primeira vez que aparece e não aparece mais. O Apolo já é bem conhecido nosso, ele é companheiro também de Paulo, ele é um homem que Deus usou na igreja de Corinto, né? Então nós temos lá a referência a ele na igreja de Corinto. Então, mais uma vez, uma pessoa conhecida, um cooperador desconhecido. Mas o que está acontecendo? Provavelmente são os dois que estão levando essa carta para o Tito, de Paulo, só que eles estão em viagem. Então era costume das igrejas na época que o quê? Ou seja, você tinha esse trânsito de pessoas entre as comunidades. Tanto que há uma orientação, uma preocupação de gente que abusava disso, que abusava da hospitalidade, né? Gente que montava, né, nos irmãos da igreja para sugar os irmãos da igreja, né, a boa vontade, bom cuidado. Mas está dizendo, ó, os Zenas, talvez na sua tradução dizer, ó, encomenda. Então, o que é encomendar esses irmãos, né? Estão morrendo, vai encomendar a morte dele. O que é esse encomendar aqui, né? Na verdade é o seguinte, eles estão seguindo. Então, você vai ser hospitaleiro. No que eles chegarem aí, você vai cuidar bem deles e vai providenciar tudo que eles precisam para seguir a sua viagem. A gente não sabe qual era o destino. Então, aqui, como que uma vocação missionária, eles estão enviando. Talvez os Zenas e o Apolo estão numa viagem missionária. E nesse trajeto, Paulo falou, leva essa carta para mim, para o Tito, para lá em Creta, deixa com o Tito. Então, assim, ó, Paulo fala, tenha cuidado para com eles. Há pessoas que nós temos cuidado com elas. Há pessoas que há um cuidado positivo, ou seja, há pessoas que pedem para a gente cuidar delas. Paulo diz, não, cuida, eu preciso do seu cuidado para comigo. E há pessoas que podem dizer, agora você precisa cuidar dessas pessoas também. Cuidado para com elas. Você vai cuidar dos Zenas, vai cuidar do Apolo, tudo que eles precisam, a hospitalidade, tanto do que eles estão aí, como também para eles seguirem viagem. Então, quando a gente encontra essa primeira parte de mensagens aqui, há mensagem sobre cuidado. Cuidado aqui de chamar a atenção de pessoas perigosas que podem trazer problema. Há cuidado pessoal e há cuidado para com pessoas que é demonstração de hospitalidade e de amor. Agora a gente continua no versículo 14, a gente tem outro tipo de mensagem, que já não é uma mensagem pessoal, são as mensagens em grupo. Né? Então é o grupo aqui, ó. O nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Talvez na sua tradução está sobre as boas obras. E nós conversamos quando falamos do capítulo 2, que essas boas obras aqui vão além de caridade. O conceito de boa obra de Paulo aqui não é só você fazer coisas boas, caridosas, mas é você ser uma pessoa que abençoa onde você está. Você faz bem feito o que você faz, onde você está, você faz diferença. Ou seja, eles devem aprender a fazer diferença onde eles estão, a suprir as necessidades urgentes de outras pessoas e não serem infrutíferos, porque tem gente na igreja que é infrutífera. Paulo não está mandando essa mensagem no geral, ele não publicou no store dele. Essa mensagem é para o grupo da igreja, é para os irmãos da igreja. Ele falou, tem gente na igreja que tem que aprender
que elas devem ser frutíferas, porque tem gente aí que não está dando bom fruto. Tem gente que está perdendo a oportunidade de manifestar o reino de Deus. Tem gente que está perdendo a oportunidade de ser frutífero. Então não é só sobre evangelizar. Nós temos conversado isso muito na diaconia, que há uma diferença entre ação social e evangelismo. No evangelismo, nós repartimos o evangelho para que as pessoas respondam ao evangelho. Na ação social, nós levamos o que as pessoas precisam como manifestação do que o evangelho fez em nós e de quem nós somos. E nós não esperamos que as pessoas respondam a isso, porque a nossa resposta ao evangelho é o que nós estamos fazendo para elas. Então, nós não fazemos arapuca, a gente não faz. Por exemplo, nós temos aqui o projeto de jiu-jitsu. O nosso projeto de jiu-jitsu, ou seja, não é medido por quantos adolescentes se convertem. O nosso projeto de jiu-jitsu é medido pelo quanto nós ajudamos a transformar a vida desses adolescentes e desses adultos, ou seja, em que eles se tornam pessoas mais próximas daquilo que Deus tem para nós, de disciplina, organização, capacidade pessoal, cuidado da saúde. Você entende? Ou seja, às vezes nós criamos expectativas e confundimos isso. O que o Paulo está dizendo é isso: o nosso povo tem que aprender a ser gente boa, que faz coisa boa, que percebe a necessidade das pessoas e supre a necessidade dos outros. Tem que enxergar isso. Essa mensagem vai para o grupo, está no grupo lá, é para o grupo todo. Só que o Paulo não só puxa a orelha, né? Então assim, além essa mensagem coletiva não é só de puxar a orelha. Ele também vai falar no versículo 15 ali. Todos aqui mandam lembranças. Olha, eu imagino que se fosse hoje, ia ter um monte de figurinha, né? Aqui é chover figurinha, foto da turma. A turma da lá, mandando foto para o Tito, para a igreja lá. Tal, assim, a turma toda aqui está mandando lembrança para vocês. Envie as minhas saudações a todos que nos amam na fé. Perceba que tem gente dentro da igreja que não ama. Paulo está dizendo assim, não é para todo mundo na igreja. Faz questão de dizer para quem nos ama na fé. Ou seja, Paulo está fazendo um recorte, está usando um filtro aqui. Isso não é acaso, não é retórica. Porque Paulo tem consciência que tem gente na igreja que é turista, tem gente na igreja que vai lá só quando a corda aperta, né? Aperta, vem buscar Deus. Depois que a coisa fica boa, some, né? Então Paulo está dizendo assim, mas a gente verdadeira, que ama na fé, tem gente que nos ama. Não é sobre quem ama a Deus. Paulo não está dizendo, manda aí para quem ama a Deus. Não. Para quem nos ama. Aí, manda um abraço aí, ou seja, para aquela gente que gosta, que nos ama na fé. Ou seja, que ama mesmo. Eu não estou falando sobre amor a Deus, quem ama a Deus aí na igreja. Porque igreja é relacionamento. Igreja é comunidade. E aí ele termina, né, aqui seria talvez a última, uma mensaginha, uma figurinha do Paulo aqui, né? Graças a Deus esteja com todos vocês. Né? Ou seja, ele deu um recado aqui para a igreja ser frutífera, colocou essa mensagem para todos aqui, olha, lembrem que vocês podem ser. Ele tem esse momento pessoal de falar de relacionamento, mandar lembrança, saudação, esse carinho com pessoas que realmente amam. E ele falou que a graça de Deus esteja com todos vocês. Mas espera aí, essa carta foi escrita para quem? É aos cretenses o nome da carta? Qual que é o nome da carta, gente? Ué, mas peraí, então acho que alguém deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, eu acho que o Paulo que estava escrevendo, pegou um papiro lá, já usado, e esqueceu de corrigir essa última frase aqui. Ele está dizendo, esteja com todos, mas ele não está falando com o Tito? Então como é que termina dizendo todos vocês? E aí, José? O que você acha? É porque é bem provável, se a gente olhar para o final da carta de Timóteo, ele vai orientar para Timóteo, leia a carta para a igreja. 2 Timóteo também ele termina dizendo, leia a carta para a igreja.
Então, Paulo aqui e Tito, lembra? Tito é companheiro de viagem de Paulo. Então, assim, é bem provável que ele tem consciência disso. Ele vai ler também essa carta para a igreja, né? Então, aqui, ou seja, Paulo termina dizendo assim, ó, eu sei que vocês estão me ouvindo. Ou seja, graça de Deus esteja com todos vocês. A carta toda foi uma orientação pessoal para o Tito. Mas ele, como você diz, Tito, você pode ler isso para toda a igreja, viu? Pode ler para toda a igreja. É importante que a igreja saiba o que eu estou dizendo para você, o que eu orientei para você. Por isso que essa mensagem aqui é uma mensagem coletiva, não é só uma mensagem para o Paulo. Então, a gente percebeu aqui, então, que Paulo termina com 2 tipos de mensagem. As mensagens pessoais e mensagens de grupo, coletivas. Mensagens de cuidado com um determinado tipo de pessoas, mensagens de cuidados pessoais aqui. Ó, tenha cuidado comigo, vem para cá passar o inverno comigo. Tem mensagens para cuidar de pessoas, né? Fala assim, ó, toma cuidado aí com o Zenas e o Apolo. Aí tem mensagem em grupo, que ele põe lá no grupo da igreja e fala assim, ó, para todos vocês, eu quero que vocês sejam frutíferos. Eu espero que vocês têm que aprender a ser frutíferos. Fala assim, eu estou com saudade de vocês. Todo mundo aqui também está mandando lembrança para vocês. Lembrando que a igreja é comunidade. E ele está dizendo assim, ó, eu sei que nem todo mundo aí me ama, mas especialmente para a turma que me ama aí, falou assim, ó, estou com muita saudade de vocês. E ele termina, a graça de Deus esteja com todos vocês. Vocês têm algo que é a marca da teologia, do ensino, do jeito do Paulo entender o evangelho de Jesus, se resume na palavra graça. Então aqui não é só um jeito do Paulo. Aqui é um modo como Paulo entende a vida com Deus. Quando ele fala sobre graça de Deus aqui, ele vive isso. Alguém que viveu rigorosamente sobre a lei de Deus, boa parte da sua vida foi dedicada, enquanto ele era fariseu, e ele vai explicar isso, ou seja, nas suas cartas para as pessoas, quando a gente lê Romanos, quando a gente lê Coríntios, quando a gente lê a carta de Gálatas, ele vai falar sobre isso, de como ele vivia, e agora ele entende que a vida dele foi transformada na graça de Deus. Então, quando ele fala isso, é como alguém que está falando sorrindo, é como alguém que está falando assim, de coração, que não é só algo de obrigado ou algo forçado. Quando Paulo diz assim, que a graça de Deus esteja com vocês, Paulo está dizendo assim, aquilo que transformou minha vida, esse poder, isso que muda o universo, isso que é a razão do evangelho ser manifestado para mim e para você, ou seja, isso que faz a minha vida ter sentido, ou seja, também faça na sua vida, também esteja com vocês, também aconteça com vocês, que vocês se lembrem disso. Quando apertar, lembra-se da graça de Deus. Quando as coisas quando vierem as notícias ruins, lembra da graça de Deus. Quando tudo estiver indo ao contrário, lembra da graça de Deus. Quando Paulo fala, a graça de Deus esteja sobre vocês, ele não está jogando um pó de piripimpim. Ele está dizendo assim, ó, a vida de vocês pode ser diferente se vocês acreditarem, crerem que a graça de Deus dirige a vida de vocês, alcançou vocês e hoje determina quem vocês são. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu comecei a minha mensagem, o tema da minha mensagem, ative as notificações. Porque eu e você talvez estamos perdendo as mensagens pessoais de Deus. Talvez Deus está mandando mensagem para mim, para você, tomar cuidados com pessoas. Talvez tem pessoas que estão nos afastando, estão nos fazendo perder tempo no Evangelho. Talvez tenha relacionamentos e pessoas, inclusive dentro da igreja. Paulo não põe pano quente aqui. Mas ele está dizendo que tem pessoas que talvez estão tirando você do foco. Talvez tem conversas que você ouve na igreja. Talvez tem pessoas que você está ouvindo aqui na igreja que estão tirando você do foco. Que é discussão, que são temas que não levam a nada. Paulo está dizendo, presta atenção na mensagem que Deus está te mandando. Paulo está dizendo também, tem pessoas que você precisa cuidar. Tem pessoas que você tem que ir ao encontro. Tem pessoas que você tem que passar o inverno junto. Talvez Deus está mandando uma mensagem para você, fala assim, olha, eu estou mudando você de lugar na igreja, estou dando para você a oportunidade de você servir em outros lugares, para que você cuide de pessoas diferentes,
para que talvez você não vai mais continuar em Creta, talvez você não vai continuar mais no ministério que você está, talvez você não vai continuar fazendo o que você está fazendo, talvez está caindo a notificação de Deus, você não está ouvindo, porque não tem som, não tem vibração, não tem nada, e você não confere. Nem quando você vai lá, está o númerozinho lá, número 1, e você não baixa as suas mensagens para ver de quem que é aquele bendito 1 lá, qual mensagem que eu não li. Está lá e se acostumou, né? Você nem se preocupa para tentar conferir, descobrir qual foi a mensagem que eu não li. E você nem usa o recurso de mensagem não lida, porque você não quer saber. Deus está mandando mensagem para você. Deus está mandando mensagem para mim. E ainda tem essas mensagens de Deus das pessoas para quem nós vamos demonstrar amor e carinho no que elas estão vivendo da jornada de Deus. Zenas e Apolo estão vivendo algo da vida deles que precisam de suporte. Zenas e Apolo nos lembram que tem pessoas ao nosso lado que estão numa jornada da vida que precisam de nós. E está dizendo, encaminhe essas pessoas, supra essas pessoas, presta atenção. Elas estão precisando, presta atenção no que os Zenas e o Apolo estão precisando. Presta atenção no que a pessoa está precisando. Eu não te chamei só para você vir aqui domingo, dar teu dízimo, chegar no horário, sair, até dar um abraço para o pastor, você até cumprimenta o pastor, dá um sorriso, né? Não, eu não te chamei só para isso, eu te chamei para prestar atenção nas mensagens que eu estou te mandando, porque tem um Zenas e um Apolo precisando de você. Tem um Zenas e um Apolo que estão precisando seguir para outro lugar na vida pessoal e precisam do seu suporte. Tem um Zenas e um Apolo que, para continuar fazendo o que eu estou pedindo, o que eu estou fazendo na vida deles, precisam ser supridos. Nós dependemos de pessoas. Você imagina o que era para os Zenas e para o Apolo depender das igrejas? Imagina o que é que esses irmãos chegarem lá, ou seja, saber o seguinte, que sozinho eles não tinham... Alguns momentos, e Paulo ele é específico sobre isso, que ele não quis se envolver e não quis a ajuda da igreja. Corinto ele fez isso. Eu não quero que seu irmão me dê R$1, né? E Paulo tem um motivo para isso. E outro momento que ele agradece as igrejas, como a igreja de Filipos, que os abençoou. Ou seja, há pessoas que estão precisando de você. E não é assim, eu vou dar meu dízimo e a igreja vai fazer isso. Não, não é sobre isso. É além disso. É mensagem pessoal, é para mim. Talvez Deus não está mandando essa mensagem nem para o pastor Evandro, nem para o Jesus, nem para o Darcy, está mandando para você. Está caindo na tua caixa, essa notificação é sua. E ainda, ou seja, essa realidade minha é sua, por que eu não quero receber mensagens pessoais de Deus? Agora, além das mensagens pessoais, nós temos as mensagens de grupo. Quais são as mensagens que Deus está mandando na nossa caixa de igreja aqui, que nós, como igreja, não estamos percebendo? E aí eu e você temos que ativar as notificações de Deus do que Deus quer fazer na nossa igreja, ativar as notificações do que Ele quer fazer no nosso ministério, ativar a notificação do que Ele quer fazer nos nossos relacionamentos, ativar a notificação do que Ele quer fazer na minha família, ativar a notificação do que Ele quer fazer no meu casamento. Que não são aqui mensagens pessoais, são mensagens em grupo. Nós estamos vivendo um momento delicado, nós como igreja. Delicado, gente. Nós estamos vivendo um momento de transição pastoral e transição de ministérios. Nós temos vários ministérios sem liderança. Nós temos ministérios na igreja que não têm liderança. E é um momento difícil para nós. Nós amamos a igreja, nós queremos fazer a obra de Deus. Há ministérios que estão precisando de gente para trabalhar. Isso sempre tem, né? Tanto que Jesus já avisou, né? Falou, ora aí para Deus mandar trabalhador, porque nunca vai sobrar, né? Nunca vai ter reserva. Mas é como Deus dizendo, presta atenção, está caindo uma notificação aí na igreja, avisando, falou assim, eu quero tornar vocês frutíferos. Eu quero que vocês sejam usados por mim. E ainda tem uma outra notificação de Deus falando da qualidade dos nossos relacionamentos. Que quando ele sai, às vezes até a parte de Deus mandar um recado para o nosso trabalho, ok para nós. Só que quando sai, e eu tenho que ativar a notificação de relacionamento, de mandar lembrança, saudação, quem me ama, aí aperta demais.
Ah, pastor, eu trabalho, cumpro minha escala, chego no horário, pode contar comigo, faço até o que eu não preciso. Não. Mas a notificação de relacionamento é difícil para mim. De que a igreja a gente tem que mandar lembrança, saudar os outros, amar uns aos outros. E por fim, tem essa mensagem de Deus aqui na nossa caixa, de que a graça dele está sobre nós. Talvez a gente não vai saber lidar com as notificações pessoais. Talvez a gente se aperte com as notificações em grupo. Mas ele está dizendo, pelo menos, perceba a minha mensagem sobre a minha graça sobre vocês. Tem uma mensagem dele para mim e para você, que Deus está agindo nessa igreja. Tem uma mensagem para mim e para você, que a graça dele está sobre nós. Tem uma mensagem dele que lembra que ele faz e opera nessa igreja mais do que o pastor é capaz. Tem uma mensagem dele nessa igreja mais do que o conselho pode realizar. Tem uma mensagem dele para essa igreja mais do que os irmãos oram. Tem uma mensagem lembrando que ele opera e manifesta a sua graça e o seu poder aqui mais do que a gente imagina. E ele está dizendo, se você não quer ouvir as minhas mensagens pessoais, se você não quer ouvir as minhas mensagens sobre o trabalho, se você não quer ouvir minhas mensagens sobre relacionamento, pelo menos ouça e ative a notificação e perceba que eu estou mandando uma mensagem que eu ainda amo essa igreja, que eu não desisti dessa igreja. Que essa igreja é a igreja do meu coração e eu coloquei ela aqui para cumprir um chamado. Ative a notificação. Ative a notificação das mensagens pessoais de Deus. Ative a notificação das mensagens que Ele está colocando para nós, para a sua família, para o seu ministério, para a nossa igreja. E ative a notificação para entender que esse Deus é um Deus de graça. É um Deus de graça. Se você perceber, Ele começou dizendo para tomar cuidado com a turma que ficava discutindo picuinha da lei. E Ele termina dizendo, a graça de Deus está sobre vocês. Tem gente que se perde nas picuinhas de genealogia, tradição, e aí não entende de que a nossa vida não é definida por esse tipo de conhecimento. A nossa vida é definida pela experiência da graça de Deus. Semana passada, ou retrasada, não lembro, a Débora pode me ajudar, ela relembrou um antigo corinho do Asaf, sobre quando lá no céu eu chegar, né? Os irmãos vão me perguntar, conte como você chegou aqui. E o corinho diz assim, foi graça, irmão. Foi graça, irmão. A graça maravilhosa de Jesus. Amém? Vamos orar? O Senhor nos conhece. O Senhor sabe como estão as nossas configurações. O Senhor sabe, inclusive, quem de nós tem intencionalmente mexido nas configurações para não querer ouvir tuas mensagens. Nos perdoa por isso, Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso não por causa do Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso por conta de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa natureza, da nossa correria, do nosso tempo, do nosso coração. Muitas vezes nós fazemos isso porque nós estamos magoados, feridos por pessoas e descontamos isso no Senhor. Deus nos ajuda a rever as configurações e ativar as nossas notificações, ó Pai. Nós queremos ouvir Tuas mensagens. Nós queremos novamente ouvir Tuas mensagens pela vida de oração. Nós queremos novamente ouvir Tuas mensagens pela leitura da Bíblia. Nós queremos novamente ouvir Tuas mensagens nas amizades espirituais. Nós queremos novamente ouvir Tuas mensagens através das pessoas que o Senhor nos abençoa. Nós queremos ouvir Tuas mensagens no meio da igreja, no domingo, nos contatos, nos relacionamentos. Nós queremos Te ouvir, inclusive, as mensagens que o Senhor nos envia fora da igreja, em ambientes que não são cristãos, em situações que a gente não imaginaria que o Senhor usaria para falar conosco. Mas quando nossas mensagens estão ativadas, nós percebemos o Senhor falando conosco. Ajuda-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Deus, nos ajuda a perceber as mensagens que o Senhor está mandando para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa igreja, para nossas amizades.
Precisamos do Senhor, Pai. Nos ajuda a ativar as nossas notificações e, sobretudo, nos ajuda a restaurar a alegria da Tua graça sobre nós. Nos ajuda, Deus, a redescobrir a Tua graça maravilhosa sobre nós. A Tua graça maravilhosa sobre a nossa vida pessoal. A Tua graça maravilhosa sobre os nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda a nossa igreja, ajuda a terceira igreja, Pai. Nós queremos ser mensageiros do Senhor. Nós queremos ser instrumentos Teus para levar as Tuas mensagens pessoais. Queremos ser instrumentos Teus para levar as mensagens para as pessoas. Usa-nos, Senhor. Essa semana seja uma semana em que a gente ative as nossas notificações e nós ouçamos as Tuas mensagens. Assim nós pedimos em nome daquele que morreu na cruz para que as nossas notificações pudessem ser novamente ativadas. Nós oramos em nome daquele que morreu e levou sobre si todas as nossas configurações erradas. Que levou sobre si toda a nossa desistência, toda a nossa resistência, e levou sobre si toda a nossa fuga do Senhor. Obrigado pela cruz, obrigado por Jesus. Continua falando conosco, continua enviando mensagens para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, com muita